aqui para o último quarta capa de 2023, encerrando com essa dupla, Meninas Superpoderosas, com um livro lindo, e o tema não tão agradável, que chama-se Temas Fraturantes na primeira infância, na segunda infância, enfim, na juventude, né, nos leitores infantos juvenis, por assim dizer. E o que seria um tema fraturante? Aquele tema que magoa, que deixa marca, que deixa cicatriz, e essa literatura que vem tratando desses temas visa, assim, dar um suporte para essa criança, para esse jovem, que às vezes sofre um abuso e nem entende que está sofrendo um abuso, e se entender, tem como pedir uma ajuda e tentar, né, sair daquele momento desconfortável para ele, que só sabe quem passa, não adianta, que a gente está de fora, não tem como. Uma autora que sempre trabalhou muito os temas fraturantes, quando eles nem eram batizados assim, é Lígia Bojunga. A sua obra, a maioria dos livros dela tem esse peso de tratar de temas difíceis, de dar esse apoio, e sem fazer assim um trabalho de psicologia, de indução. Ela trata com naturalidade essas dificuldades pelas quais os jovens passam, e com isso, com essa literatura, eles têm esse suporte de tentar, né, sair dessa situação. Então, hoje nós vamos conversar aqui com a Ana Cláudia Ramos, com a Ana Elizabeth, que estão com um livro lindo, falando de um tema difícil, Tenho Medo do Monstro, e elas vão falar como que elas chegaram nessa percepção do tema, do livro, o livro ficar atrativo para que essa criança tenha esse desejo de ler e se encontrar e ter esse apoio. Meninas, para vocês a palavra. Como falar de temas fraturantes para essa molecada? Não posso começar, né? Assim, não é uma questão simples, mas eu acho que, na verdade, você acabou, né, citando Lígia. Eu fui leitura de Lígia na minha infância, então a minha vida é marcada pela literatura da Lígia. Eu fui impactada pela obra dela desde os 10 anos de idade, quando eu li na escola Bolsa Amarela. Então, desde então, sou uma leitora de Lígia. Então, entrar na literatura, ser apresentada à literatura dentro desse universo dela, fez toda a diferença na minha vida, não só de leitora, né, de criança, de jovem, mas como escritora também, do que eu queria para mim, do que eu queria trazer. Então, acho que falar hoje, né, está em voga usar esse tema, né, temas fraturantes, é falar sobre as questões humanas, é falar sobre a vida, né, porque a vida, ela é fraturante, se a gente parar para pensar. A vida traz coisas complexas, a vida é paradoxal, a vida, né, não é essa caixinha mágica de alegria e felicidade que muita gente gostaria. Também não é só tristeza, também não é só alegria, né? A vida é esse temperada, essa coisa, né, meio turbulenta, né? Então, acho que trazer questões humanas na literatura é muito importante. E uma coisa que eu tenho trazido, sabe, Mônica, tenho conversado isso com a Anne, com outros autores, é que a gente tem que ter muito cuidado nos dias de hoje para o tema não ser maior do que a história, sabe? Então, hoje eu tenho visto, a gente que está aí, né, já quase que na velha guarda, assim, já há muitos anos publicando, trabalhando, né, enfim, inserida nesse mercado da literatura infantil, a gente já viu muitas trajetórias, né, muitas décadas aí passando. E eu vejo que hoje, parece que assim, alguns livros, eles quase que estão existindo para falar do tema X. Então, esse livro vai falar de abuso, esse livro vai falar de autismo, esse livro vai falar de racismo. É óbvio que os livros têm que falar sobre essas questões, mas ele não tem que existir só para isso. Mas quando a história é boa, quando a história é bem contada, o tema está ali, que está na base daquela história, está no acontecimento. Então, quando a gente pensou, né, a história do Tenho Medo do Monstro começa alguns anos atrás. Para ser bem precisa, no final de 2011, Anne ainda não tinha entrado nesse circuito, né, quando um pedido de uma editora para que eu escrevesse um livro para crianças muito pequenas que abordasse essa temática do abuso para criança, mas sem falar. Falei, uau, que desafio, né? Como é que eu vou falar sem falar para uma criança pequena poder, né, assim, para ela se achar dentro disso. Né? E aí eu escrevi a história, assim, escrevi mais rápido do que eu imaginava, inspirada muito nos livros que eu vi, um livro específico, de umas imagens enormes, de umas sombras, e o livro ainda não tinha sido traduzido no Brasil, então ele estava numa língua que eu desconhecia, então não conseguia ler a história, e aí eu fiquei focada só, né, nas ilustrações.
E aí eu tenho esse livro, né? Enfim, agora me fugiu o título, me fugiu tudo, né? E aí eu fiz muito pensando, né, nesse monstro com essa coisa meio sombria, que essa criança não vê, mas ela ouve, ela escuta, mas ela tem medo, então ela se esconde. E aí, naquele momento, o monstro era nomeado, as crianças tinham um nome, o menino e a menina tinham um nome, e a mãe tinha uma profissão. Bom, o livro foi para a editora, eu tenho aqui uma carta que eu recebi dela em março do ano seguinte. Bom, mas... Não, ela, amando, me pedindo desculpas porque acima dela brecaram a publicação. Tipo, isso não vai vender. A gente estava falando de 2012, né? Portanto, 11 anos atrás. E aí o livro não saiu. Ela me pediu desculpa, né? E eu falei, não, enfim, não saiu. Então, eu fazer o quê? Né? Em algum momento sai, né? Pensei. Quando foi 2013, não foi isso? 2013. Era Bienal de 2013. Ela nos chamou para uma conversa para falar de 2013 ou 2014. Eu entro em 2013. Então, foi 2013, a gente vai para uma conversa e aí a Anne entra para começar a pensar as imagens para que ela fosse publicar para uma editora que ela estava cogitando abrir. Enfim, a coisa não aconteceu. Mas aí o texto já estava, a Anne já estava no circuito, e aí, naquele momento, a gente começou a fazer pequenos cortes no texto. Eu não nomeava mais o monstro, então esse monstro que não é nomeado pode ser qualquer monstro. Qualquer monstro que exista dentro da casa de uma criança pode caber naquele monstro. Porque a partir do momento que era especificamente o avô, era só a história do avô, era só a história do Paulo e da Joana, e daquela mãe que era enfermeira. Então, no momento em que a gente tirou a Joana, o Paulo, e era só ele contando a história, falando da minha irmã, no momento em que o monstro não é nomeado, milhares de monstros cabem nesse monstro. Né? E aí a Anne foi pensar, né, as ilustrações, ela vai contar um pouco disso, e aí ele começa a nascer dessa forma, mas ainda ali a mãe ainda era uma enfermeira. A gente havia tirado só o avô e o nome das crianças, né? Entendendo que esse era um texto literário, não era um texto que a gente estava trabalhando para, enfim, em torno, né, que vamos prevenir. Não é um livro didático, não é um livro informativo, era um texto literário. Isso era a única coisa que eu tinha certeza, né? E que não era um livro para estar a pretexto de alguma coisa, porque o livro não tem que estar a pretexto de absolutamente nada. Se a história se basta, ela conta o que ela tem que contar. E quem tem que se identificar é o leitor que vai falar, nossa, tem um monstro desse na minha casa. E é isso que vai eternizar, né? Porque a gente começou essa fala falando da Lídia Bonjunga, que escreveu todos esses títulos que a gente sabe nomear aqui, há 40 anos, 50 anos, 30, muito mais de 30, porque eu li na infância e eu, enfim. São livros que se eternizam, né? Se essa história tem lastro, né? Se essa história tem lastro, ela vai se eternizar. E o tema vai estar lá dentro, né? E esse livro vai abrir muitas janelas, ele tem muitas camadas e muitas entradas por onde o leitor vai penetrar do jeito dele, né? Acho que é isso que vai eternizar, né? Quando existe esse cuidado, sim, no tratamento da linguagem, no tratamento da forma, para melhor fazer com que esse conteúdo esteja ali, né? É diferente de quando você coloca o tema na frente e você tenta fazer com que esse tema esteja sendo falado. É uma coisa interessante, que a gente, quando tem filho, o que a gente fala? Olha como a força atravessa a rua. Você vai dando as instruções, né? Não fala com estranho. Não aceita nada de comer de pessoa que você não conhece. E quando o perigo está na pessoa que a criança conhece? Exatamente. E é o que normalmente acontece. Como é que eu, criança, vou saber que um carinho seu, que para mim pode ser agradável naquele primeiro momento, não deveria estar acontecendo? Sim. Não tem essa maturidade. Isso é abafado, até quando surge, né? E essa coisa eu tenho pensado muito nessa palavra fraturante, né? Até tem pouco tempo ninguém falava temas fraturantes. A gente fala sobre as dores da vida desde que mundo é mundo, desde que existimos. Mas e aí eu fico pensando nessa coisa, né? Da fratura do osso, da fratura que pode, né? Que quando é exposta, ela rasga a pele, ela rompe.
E quando é a fratura existencial? Quando a fratura é da alma, né? Como é que foi? Normalmente a gente não consegue falar. E quem passa por um trauma, normalmente não sai gritando, normalmente não verbaliza. Porque muitas vezes sequer compreende o que está passando. Quantas vezes a gente se dá conta de coisas que a gente viveu décadas atrás, que aquilo foi uma situação fraturante a ponto, enfim, de causar uma série de efeitos na nossa vida que a gente está se dando conta agora. Então, eu acho que um livro literário, quando há uma proposta de uma literatura, de um trabalhar a linguagem, de como vai contar essa história, onde eu vou mexer, onde eu vou colocar, onde eu vou tirar, qual formato que esse livro vai ter, que imagens que vão ser criadas. Quando a gente pensa nisso, a gente está criando um universo complexo para o leitor. Né? E eu sempre que a gente vai lançar esse livro, vai fazer alguma dedicatória, eu gosto de colocar para o leitor que é um livro de muitas frestas, de muitas camadas e de muitas reentranças, porque é isso mesmo. Cada um vai entrar por onde o seu próprio contexto, seu próprio arcabouço permite que entre, que adentre. Se a gente pensar, né, Ana, num pequeno leitor, uma criança muito pequena, ela pode ler esse livro e pensar no monstro imaginário que a assusta, né? O próprio bicho-papão, seja lá o nome que a gente quiser dar. Uma criança que vivencia esse monstro abusador já vai entender de outra forma. Né? A gente teve relatos já de pessoas que, lendo o livro, tiraram ali a tampa de um trauma de adolescência e que nunca mais tinham se dado conta disso. E que, então, agora retomam isso e entendem o que aquele abuso, naquele momento, naquela idade, trouxe de traumas para a vida daquela pessoa. Né? Então, assim, se essa pessoa não tivesse lido esse livro, talvez ela não tivesse, né, acessado isso dentro de si, e aí não ia se curar. Porque, assim, e aí passando na fratura, né, é muito interessante, porque mesmo quando a gente quebra um braço ou uma perna, mesmo que você tenha colocado gesso, mesmo que aquilo tenha voltado para o lugar, uma coisa que fica não só uma cicatriz, mas você fica com ali, né, o pé é um pé que você vai tomar mais cuidado, é um ponto frágil, cuidado para você não bater esse braço de novo, cuidado para não quebrar o pé de novo, o pé dói, né? Então ficam marcas, e se essas marcas são da alma, né, como no caso dessa menina, né, a menina do livro, ela sofre o abuso, a narrativa está toda na voz do irmão menor, que não vê, mas ele ouve, mas ele está embaixo da coberta, porque ele tem medo. Na ingenuidade dele, de criança pequena, ele acha que o monstro acha a irmã, porque ela também não se cobre, porque se ela se cobrisse como ele, o monstro não iria encontrá-la. Né? Então, está toda nesse olhar dessa ingenuidade dessa criança que está ali, e que por ele ter medo, ele às vezes tapa o ouvido, fecha os olhos, mais ainda, mesmo estando, né, debaixo da coberta. Então, foi a forma que eu me encontrei de trabalhar uma linguagem que trouxesse esse olhar da infância, mas, ao mesmo tempo, o outro olhar está ali, desnudando aquela menina, aquela história. E mesmo que a mãe, né, assim, dando um spoiler, né, total do livro, que tem essa luz no fim do túnel, né, a mãe consegue tirar o monstro de dentro de casa, já está fraturado dentro daquela criança. Né? Aí vai ser um momento de cura, que pode ser que cure, pode ser que não cure. Aí já é uma outra história. Mas eu acho que dá essa luz de que esse monstro pode ser banido, ele pode, né, ser tirado, e deve. Né? Então, é importante a gente trazer esse tema, porque a gente tem muitos relatos de famílias que vivem isso, e muitas vezes, né, algumas mães, alguns responsáveis, né, não vamos colocar só essa responsabilidade em cima da mãe, mas assim, muitos responsáveis que sabem e que acabam não tomando uma atitude com medo, né, do que pode vir, né, de se expor ou de não ter mais condições de sobreviver sem aquela pessoa, enfim. São muitas mazelas envolvidas. Mas só para que eu quero que você fale uma coisa, Anny, que assim, no texto, aqui é a primeira versão do texto, né? Quando eu recebi a carta, veio o texto inteiro. Tinham coisas aqui que a gente tirou. Então, tinha um momento, né, que ele dizia assim, que ela engoliu o choro que eu vi. E aí, agora, na versão original, para aqui. Na versão primeira, era assim, ela engoliu o choro que eu vi, mas também vi um pouco de sangue no lençol. Fiquei apavorado.
A gente tirou isso, mas aí quem mostra, né? Não está necessariamente no mesmo momento, mas a gente tem um momento de muita tensão na imagem. Está aqui. Ela toda de branco aparece vermelhão. Aparece esse vermelhão. Então, quantas coisas eu tirei do texto para que a Anne pudesse contar na ilustração. Esse é o trabalho do livro ilustrado, né? Essa parceria verdadeira, né? Quando o texto e a ilustração estão juntos conversando. Então, a gente tirou várias coisas. E tem uma coisa que é interessante, porque assim, se a gente lê o texto corrido, ele faz sentido. Ele é uma narrativa linear, ele corre e você lê. Né? Mas, nesse livro, a gente conseguiu uma coisa que é muito de quando a gente sai das nossas solidões. Né? Porque o trabalho do escritor, o trabalho do ilustrador, normalmente é muito solitário. Cada um no seu escritório, na sua sala, no seu ateliê, onde quer que seja. E até pelo ritmo, enfim, do mercado e tal, a gente muitas vezes não conversa, e esse livro fez um caminho muito diferente, né? De uma criação muito conjunta, de muitas conversas desde o primeiro momento até ele finalmente sair, enfim, pelos vários processos que ele foi sofrendo. Ele foi um livro muito parceiro. E o cuidado o tempo todo na criação das imagens é que contasse coisas para além do texto escrito e que fosse possibilitando a ampliação desse passeio, né? Porque o leitor vai passear pelo texto escrito, pela imagem, e ele vai unir as duas coisas. Né? Então, isso é um livro ilustrado. Né? É o tempo inteiro esse entrelaçar, sabe? Essa coisa que, enfim, cada um faz sentido, mas quando juntos também se unem e geram mais um sentido. Né? Isso é importante. Só para não perder, porque às vezes as pessoas se chocam um pouco com o tempo, né, de feitura de algo. Né? E a gente repara muitas vezes que as pessoas estão com pressa de ver o livro publicado. Teve uma menina que me procurou recentemente, porque ela queria que o livro dela fosse publicado rápido e queria que eu ajustasse um tempo que não era execuível e tal, porque o livro precisava ficar pronto naquele momento, porque aquele momento é o momento de contar aquela história. E aí eu fiz uma provocação para ela, eu falei, mas você quer uma história volátil ou você quer uma história eterna? Porque histórias eternas não tem pressa. Agora, a sua história só vai fazer sentido naquele momento, então que tal? Será que, né? Será que não é o caso de repensar? E esse livro é muito esse exercício, né, da gente ir sabendo deixar o tempo. Começou em 2011, depois ele adormeceu até 2013, aí a coisa não andou, a Anne chegou ali, né? Depois ela vai falar de um medo que eu soube muito recente que ela tinha no texto, que eu já ri muito com essa história. E aí, em 2020, né, na pandemia, a Anne brinca, eu estava com o tempo sobrando coisa nenhuma, estava fazendo mestrado, graduação, e eu, né, tinha toda uma agenda para aquele ano que desapareceu da noite para o dia, né? Então, eu tive tempo de revisitar, né, as gavetas virtuais, as gavetas reais, os armários, achei meus escritos da adolescência, fiquei chocada, falei, gente, eu já falava sobre essas coisas, eu não sabia, sabe? Então, as grandes questões humanas já me atormentavam, assim, né, na própria adolescência. E aí eu acho o texto, eu falo, Anne, vamos resgatar? Bora lá, assim, mas o que a gente faz? Vamos pedir ajuda para o Sérgio, né, para ele ler e ele dizer para a gente, né, o que está faltando nisso aqui, o Sérgio Alves, né? Sérgio Alves, que é o proprietário da Garaminhoca, o editor, né, o dono da Garaminhoca, mas a gente sabia que a gente não ofereceu, a gente não queria oferecer para ele publicar pela Garaminhoca, porque a gente estava achando que pela Garaminhoca, né, ainda ser uma editora pequena, não teria fôlego para isso. A gente queria a opinião do nosso amigo editor, que a gente confia, né? Acho o Sérgio um dos grandes editores, né? Assim, tem um olhar muito criterioso e cuidadoso, o livro como um todo, né? Trabalho com texto, trabalho com ilustração, o objeto ali, esse casamento, né? Texto, imagem. Tem muita coisa, né? A gente conversa muito sobre isso, assim. Existem excelentes publicadores de livros, tem muitos. Editores com poucos, né? Essa experiência. O Sérgio vem do teatro, vem da área de letras, ele foi livreiro, é um super leitor, super experiente. Em todos os lugares. Exatamente. Então, ele é essa pessoa que vai sentar com a gente
e vai propor coisas de edição mesmo, de tira aqui, coloca ali, mexe assim, que tal. Eu sempre falo com o Búlio que é um diretor de cena. Sim. Você pode ter uma Fernanda Montenegro no palco. Se você não tem um bom diretor que olhe de fora e direcione a Fernanda no palco, nem toda a experiência dela vai dar conta de carregar o espetáculo sozinha. E o Sérgio é esse diretor, o Sérgio é essa pessoa que vai alinhavando as coisas. Né? Foi bem importante nesse processo. E aí a gente manda, então, um texto para ele e ele pede uma reunião com a gente para falar. A gente está, né, crente que ele ia dar um retorno e falou assim, vamos fazer. Eu falei, como assim? Né? Aí a gente levou um susto. Aí quando yes! Né? Tipo assim, uau, que bom! Né? E aí, no auge da pandemia, em setembro de 2020, ninguém tinha tomado vacina, a gente foi para a casa deles, lá em Gonçalves. Ele estava morando lá, durante a pandemia, ele, né, acabou ficando lá. E aí fomos para lá, com a cara e a coragem, tipo, entramos no carro, né? E levando uma carta, eu lembro que a gente levou uma carta que era para... Por que a gente estava indo para lá? Porque ainda tinha barreira sanitária. Eu lembro quando a gente chegou na entrada de Gonçalves, mediam a temperatura, né, para saber se estava com febre. Enfim, a gente fez uma imersão, acho que uns 5 dias, a gente ficou lá 4, 5 dias, mais ou menos, aproximadamente isso, trabalhando no texto, trabalhando nas ilustrações, a Ana, então, aí ela vai contar, porque ela vai contar isso infinitamente melhor que eu, mas foi muito bonito, porque aí foi um processo de, assim, o texto ele já estava... Foi quase isso, foi uma trupe de teatro. E todos nós que estávamos lá, de uma certa forma, já tínhamos uma passagem pelo teatro. É verdade. Né? Então, foi muito bonito, porque a gente minimamente entendia dessa linguagem. Né? E aí, o que a gente... A única coisa que a gente ainda mexeu no texto nesse momento, a mãe não era mais uma enfermeira. A mãe era uma mulher que saía para trabalhar à noite. Fosse qual fosse a profissão. Fosse qual fosse. Porque aí, quantas profissões de pessoas que saem para trabalhar à noite cabem ali? Sim. Milhares. Porque aí você tira... Exatamente. E quando você não nomeia o monstro, não nomeia a profissão da mãe, não nomeia as crianças, percebe que menos é mais, né? Porque aí cabe todo mundo ali. Porque aí, de repente, sei lá, acontece alguma coisa sobre isso na sua casa, mas não é o monstro avô. Mas aí, na hora que ele é só o monstro, alguém pode dizer, tem um monstro desse na minha casa. Não é assim? Claro que eu poderia dizer, ainda com a nomeação. Sim, até o próprio, com certeza. Então, assim, tirar esses detalhes foi uma coisa do tempo mesmo, da maturação do texto. Então, às vezes, eu falo, assim, eu trabalho com oficinas literárias, eu falo, gente, não tenham pressa. A pressa, né? Os ditados populares já falam isso, né? Que a pressa é inimiga da perfeição, né? A pressa, muitas vezes, a gente acaba lançando uma coisa que não está pronta, né? O texto era bom, estava ali? Era, mas hoje ele é infinitamente mais maduro, vamos dizer assim. Ele vai ter mais vida. Sim, com certeza. Porque se ele tivesse... Naquela época ele seria mega recusado, ele cairia no limbo. E aí agora, talvez ele não tivesse a força para voltar a aparecer, porque era um texto antigo. E aí, eu me lembro, foi em 2013. Em 2011 ela escreveu, e a gente é muito amiga, a gente se conhece há muito tempo, e a gente costuma uma olhar o trabalho da outra. Eu lembro que eu li esse texto, é um texto curto, são 2 páginas. Né? E eu lembro que eu li e li. Né? Chegou em 2011, e acabou. Depois ela contou que tinha sido recusado e tal. E aí, em 2013, essa editora que fez a encomenda do texto, sem nem falar com a Ana, me chamou. A gente vinha trabalhando juntos, né, em outros projetos. Ela disse, olha, você está indo para a Sarmed. Eu lembro que a gente estava ali no Salão do Livro, que me dirige ali no Centro Cultural Sul América, a gente sentou no banco lá na frente. Ela, eu quero te fazer um convite, eu quero te fazer uma proposta, você está indo para a Sarmed, né, porque eu estava indo para estudar ilustração lá na escola de ilustração de Sarmed, que é uma escola super tradicional, e era uma realização. Eu fui em 2 momentos, sempre desencontrados dela. Eu fui, ela foi, no ano seguinte eu fui novamente. E aí eu estava em 2013, eu fui, estava indo, e ela disse, olha, eu acho que esse é um projeto para você lá desenvolver, porque você vai voltar diferente, você vai voltar com uma outra bagagem, que eu acho que você vai ser capaz de encarar esse projeto. Aí me deu um peso assim no estômago, eu falei, caraca, esse texto e tal, mas aí eu adorava trabalhar com aquele editor, e aí era Ana, nossa, mas esse texto.
é um texto que mexe, é um texto que te revira as entranhas e te revira os escombros, né? Você revê as suas fraturas, você olha para dentro. Tá bom, ok. E aí deu 2013, 2014, eu lembro que a gente chegou a mexer, a gente chegou a fazer reunião. Foi 2014 que a gente se reuniu na Bienal, agora que foi, a gente foi para São Paulo. A gente estava na Bienal de São Paulo. A gente saiu, almoçou, fez esse esquema das leituras e tal. Dividimos o texto. Dividi texto. Tem aqui essa é uma das versões do texto, então eu fiz. Imprimir. Eu me lembro que ela me deu impresso, porque a gente é muito dessas, assim, eu gosto das coisas impressas, eu tenho uma necessidade da coisa concreta na minha mão. Então, se vocês olharem, tem mapa mental, tem mil esquemas, tem proposta de imagem, tem storyboard, tem tudo. Mas não tem ilustração. Porque uma coisa que eu reparei, assim, que eu venho reparando, depois de muito tempo de terapia, que toda vez que eu fico muito esquemática, é porque eu estou fugindo horrores. Se eu começo uma muita justificativa, a escrever muito, é muito pretexto demais e eu estou fugindo. Tem que se convencer, né? E aí, de fato, não rolou. E aí ficou, a gente foi, né? A vida foi mais correndo. 7 anos. Mais 7 anos, 2020. Ana Cláudia me liga para falar, vamos! Vamos, mas vamos, será que eu quero mesmo? Assim, Isso ela não me falou, tá? Isso ela Era fala momento, que eu não posso pegar com ela, entendeu? No meio de uma pandemia, eu estava, não só pelo mestrado, assim, eu estava no mestrado, no meio da pesquisa do mestrado, fazendo estágio de docência, começando a escrever a dissertação. Eu estava fazendo uma outra graduação ao mesmo tempo, eu estava fazendo história, e assim, super mergulhada em mil fraturas, porque eu sou da história contemporânea, eu sou da luta anticolonial, então assim, eu estava misturada imersa em mil fraturas para a pandemia, porque era o fim do mundo. Falei, gente, eu quero mesmo. É isso? Quero. Aí o Sérgio entrou na história, e aí, enfim, quero. Né? Não sei se deveria, mas nunca quero. Vamos embora. E eu lembro que eu não tinha ideia. Quanto deveria? E aí, eu entrei numa coisa assim. Chega um momento da carreira do ilustrador, eu acho que todos têm, eu estava de saco cheio. De saco cheio de fazer personagem assim, a cor certinha, o personagem, a coisa fofa. E eu vinha lutando muito com algo que as pessoas me associam a como é fofa a sua ilustração. Eu estava no auge do ranço disso, né? Estava deixando de ser elogio para ser um incômodo. Da ilustração, para a ilustração, você é tão querida, nossa, você é tão fofinha, essas ilustrações são tão queridas. Isso para mim passou a ser um insulto, e era tudo que eu não queria nessa história, assim, eu estava recusando muito essa coisa da delicadeza do traço e tal, e aí eu falei, o meu mestrado eu falo de processo de criação sobre papel, então eu vinha muito desafiando essa coisa de sair da bidimensionalidade para ir para o tridimensional, enfim, para explorar outros materiais, outras maneiras de criar a imagem, e aí eu criei uma casa, até porque não tinha muito material na minha casa, assim, estava tudo fechado. Então, eu construí uma casa. E essa casa, ela não é mencionada em nenhuma parte do texto. Ninguém fala, na casa isso aconteceu, não tem. Mas é dentro de casa que as coisas acontecem, né? E tem isso não é meu, você não baixa lá, para ser bem honesta, mas é um texto que ele fala de quando a casa, que é o nosso espaço primeiro de proteção e de acolhimento, quando ele deixa de ser isso, quando ele te trai, é quando ele te promove uma fratura, quando a casa te promove uma fratura. É o espaço onde você tem que ter segurança. Se essa segurança não está lá dentro, é uma fratura indelével na tua existência. Então, eu fiquei com isso na cabeça e eu construí essa casa. Né? E era uma casa de papelão, e eu não queria que fosse uma casinha certinha, eu queria que fosse uma casa estranha, como aqui. Que eu nem trouxe ela dessa vez, mas trouxe essa outra, que está na quarta capa até. Isso aqui é uma imagem da quarta capa. Mas era isso, era brincar com essa coisa da sanfona, que de repente pode virar um telhado, e óleos, e os óleos, e os escombros, e a coisa que é meio rasgada, meio destruída. Enfim, tudo partiu dessa casa e dessa casa que está na capa. E eu fui brincando na construção das imagens com essa casa desenhada, porque essa casa também está em forma de desenho, porque essa menina brinca com a casa. Então, essa é uma casa real ou é uma casinha de boneca dela? Enfim,
fui jogando com isso e totalmente despreocupada, porque o texto já conta. As palavras do texto dão conta do sentido. E justamente isso me deu uma liberdade dessa extrapolação absurda. Porque eu não preciso, a minha imagem não precisa ser, de uma maneira nenhuma, reprodução daquilo que já está escrito. Então, isso me permite propor outras coisas. E essa duplicidade da carta, para mim, que estou pegando o livro, né? Eu leitor, vocês vão pegar o livro, vai chamar atenção a capa primeiro, né? Então, essa capa pode ser a casinha da boneca, ou seja, a minha realização infantil, lá tudo funciona. E a minha casa que me abriga, que é onde você falou que eu tenho que estar com essa segurança, e onde é que foi a segurança que não está aqui? Então, a gente geralmente espelha na casa da criança aquilo que a gente queria que tivesse na nossa casa. Eu queria um quarto cheio de bonequinhos na minha casa. Aí tá lá. Muita rara vez a criança bota na sua casinha de boneca porque ela finge de fato no concreto dela. Sim. Ela foge ela do cria concreto, um mas tem uma mundo coisa ideal para ela, e não o real. Então, dentro dessa história específica de vocês, eu que já li o livro, essa casa faz justamente essa duplicidade, né? Ela vai procurar justamente esse conforto na de boneca, né, que nunca fala em momento nenhum que a menina lembra de casa de boneca, mas passa para você que é naquela parte dela ali lúdica, que ela gostaria de estar segura, já que ela não está no concreto dela. Sim, e isso acho que é uma das maiores características, né, Anne? Isso para mim ficou claro. E eu, quando peguei, não estava com esse olhar, é um tema faturante, preciso ler. Tem muita gente que compra pensando que o monstro é só um monstro de terror. É uma história de terror. As pessoas ainda falam assim, eu achei que era história de terror. E aí começa a ler, é muito engraçado, porque as pessoas às vezes começam a ler e ficam assim, é isso. Aí eu, continua. Aí a pessoa vai. E vai, sabe, fazendo aquela cara. Porque eu acho que isso também é interessante, né? A gente trazer esses temas. Por que eu acho que a gente tem que trazer esses temas dentro da literatura para a infância? Eu acho que todos os temas estão na vida da criança. A gente tem que entender que não tem a vida do adulto e a vida da criança, né? A criança está inserida no mesmo mundo que os adultos da casa estão inseridos. Só que a grande jogada é como que você pega um tema difícil, um tema delicado, um tema complicado, um tema fraturante, né? Pegando aí a palavra do momento, e constrói uma história que acesse a criança. Sim. Porque eu acho que hoje, eu tenho falado muito sobre isso, a gente tem hoje livros lindos, do ponto de vista plástico, estético, do objeto em livro, a própria história, a ilustração, só que eles não começam para a infância. Eles têm uma embalagem de livro de criança, mas eles estão muito mais numa abordagem das dores do adulto do que da dor no olhar que acesse aquela criança. Então, acho que a gente tinha que criar uma categoria hoje que seria assim, narrativas curtas ilustradas para adultos. Porque seria lindo, né? Quantos livros que a gente lê que são belíssimos, mas que são para a gente. Então, quando a gente fala, é uma narrativa para todas as infâncias, beleza, mas tem que começar na infância da criança. A criança tem que acessar aquele livro. Se a criança não acessa aquele conteúdo, está na narrativa da infância nossa, adulta, mas não na narrativa da infância. Eu escuto muito assim também. Eu pego esse livro não é um livro para criança. Eu estou falando da minha criança, que vai para a escola de vó, que mora numa casa, ok, dorme no ar-condicionado. Eu não estou falando daquela criança que está numa comunidade difícil, que pode estar não dá nem Mônica para botar só não é criança. Exato, não tem as crianças. Exato, são as existências. As infâncias. São plurais, né? E aí, seguindo nessa coisa da construção, né? A gente voltando no lance da viagem, essa casa é mais ou menos desse tamanho, enfim. E aí, nisso, eu criei um cenário, muita coisa fotografada por conta dessa coisa tridimensional, esse jogo que tem. E eu ainda nessa briga, o que ia ser de desenho, eu não queria mais a menina, esse personagem delicado que acabou entrando, porque a menina, assim, no final a gente entendeu que esse contraponto entre essa imagem frágil dessa menina, desse menino, desenhado a lápis, era importante para fazer o contraponto com a fotografia. Então, a gente enfiou um monte de cenário dentro da casa, dentro do carro da Ana, que a gente foi no carro da Ana, a gente pegou tudo aquilo, enfiou no carro da Ana e chegou em Gonçalves. Foi engraçadíssimo, porque a gente apavorada, com medo de, nas horas que a gente parava, né?
todo mundo indo de máscara, tinha um vidro de álcool no carro, imagina se bate aquele carro e explodir. A gente chegava, e a gente só ia ao banheiro, a gente levou lanche para comer dentro do carro, aí chegava, passava álcool no pé, passava álcool no braço, passava um banho de álcool, né? Assim, chegamos lá ainda muito... Era o primeiro momento que a gente meio que saía daquela... Da bolha que a gente... Eu já tinha um pouco saído da bolha, porque estava cuidando lá da Titi, e algumas vezes no hospital, mas assim, foi o único momento que a gente se reuniu com outras pessoas, uma outra casa, num outro lugar, né? Então, tinha toda uma insegurança também. Tinha. E quando a gente chegou lá, o Paulo Otero, que é fotógrafo, é um artista plástico, super interessante e tal, é casado com o Sérgio, eles moram em Gonçalves atualmente. O Paulo virou para mim e falou assim, legal, cadê o storyboard? Para ele seguir o parâmetro do que ele tinha que fotografar. E eu falei, não faço ideia. Não faço ideia, não sei. A gente o Sérgio já tinha feito a diagramação do livro, né? E aí eu já tinha construído esse pequeno livro, que é uma réplica, né? Em escala bem menor, mas é o formato do livro, que é uma coisa que eu gosto de fazer, para saber, enfim, para ir inteirando, para ir me envolvendo com o objeto, né? Assim, são sempre dois corpos, o meu e o corpo livre, isso para mim é importante. Mas aí o Paulo falou assim, tá, e aí? Não sei. E aí é quando ele entra nessa história, assim, porque é o olhar de quem sabe fazer, né? O olhar porque também isso podia ter ficado muito tosco. Porque não tem nada mais feio do que determinadas coisas que a gente tenta fotografar e transformar em ilustração. Precisa desse olhar experimentado. E aí o Paulo entra nessa coisa das angulações, de olhar, tem determinados espaços. E aí tem mais de 2 gigas de foto. É porque a foto passa erroneamente até a gente uma pretensão. Mas vamos fazer uma foto? E era que a gente não queria. Todo mundo posa, né? E era o que a gente não queria. Não podia. Ela não podia estar completamente. Exato, ela não podia estar tocada. Foi preciso trabalhar com essa coisa enfim, se Paulo fosse aqui ele ia explicar, mas essa coisa da luz, da saturação, dos efeitos, né? De coisas que a gente fotografava de dia, coisas que a gente esperava o entardecer. Enfim, teve esse trabalho. Uma luz extra, com papel, manteiga, dando efeito. E essa foto da capa, essa coisa, né, do que nasce assim, espontaneamente, essa foi no celular, não, foi no celular dele. E a gente já estava meio que brincando, já era tarde da noite, e a gente já estava assim, chega, aloprando, e aí foi quando nasceu essa foto. E aí ela ficou um escândalo, quando a gente ficava linda, a gente só viu essa foto pronta depois, assim, ela não estava sem o compromisso de ser essa foto acabou sendo. E aí acabou sendo. E assim, é tão interessante, né, a gente está trazendo isso, Sônia, porque acho que é uma outra coisa importante de se falar. O muito que se cria desse mundo para se criar uma história, uma narrativa, que não vai entrar na história, né? mas que se não tivesse tido aquele mundo, né, ali no entorno sendo criado, não se chegaria a esse resultado, né? Só se chega a esse resultado mais enxuto, mais seco, mais cirúrgico, porque se criou toda uma ambiência que você fala, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, isso aqui eu posso tirar, isso aqui sai de cena, e deixa em cena o que precisa ficar, sabe? Então, é muito com tudo que você precisa ter. Mas assim, eu me lembro muito do Humberto Eco falando, tem um livro dele que eu amo, que é o Pós-Escrito, O Nome da Rosa, que ele conta todos os livros, que ele fez uma ficha anagráfica de todos os personagens, de todos os livros que poderiam ter numa biblioteca medieval, e quantos passos se dava da mesa até chegar na estante, né, que o ritmo da narrativa tinha a ver com aquele ritmo daqueles passos. Nada disso o leitor sabe. Ele não precisa saber. Mas para que aquela construção daquela narrativa tivesse aquela força, ele precisou disso. Mas isso não precisa estar na história. Mas precisa estar na construção do mundo. Porque, assim, a construção de uma narrativa, seja por texto ou por imagem, é a construção de um mundo, né? E esse mundo ele tem que ter lógica, ele tem que se bastar. Eu preciso entender como é esse mundo, mas eu não vou contar esse mundo inteiro, eu vou fazer um recorte desse mundo. E aí eu gosto muito de brincar com essa ideia de que a criação de uma narrativa é a mesma coisa, a criação de um mundo de uma narrativa é a criação de uma criança brincando. Quando a gente era criança, o que a gente fazia, né? A gente criava um mundo, né? Ó, você vai ser a mãe,
Ah, você vai ser o pai porque não tem menino, né? Ele não está aqui hoje para brincar com a gente, então não tem alguém para fazer o pai. Você vai ser o pai e você é a filha. Você vai botar, sei lá, uma roupa de pai, alguma coisa, aqui a cozinha. Ó, não vale fazer isso. E vale nada concreto aquilo. disso está ali. Nada concreto disso, mas a criança sabe. Acabou ali, você tirou a fantasia, você volta a ser a Anne, você volta a ser a Mônica, volta a ser a Ana Cláudia, e está tudo certo. Então, a construção de uma narrativa é isso, você cria um mundo possível, plausível, cheio de regras que definem para aquela história, né? Que tem que se bastar para aquilo. E aí eu fiquei felicíssima quando, fazendo mestrado, né, lendo um texto do Freud sobre os escritores criativos, que ele diz que o escritor criativo é aquele que consegue manter em si a capacidade que ele tinha quando criança ao brincar. Né? Que é isso, você tem essa capacidade de trazer. Então, assim, nós adultos que não vamos deixar essa criança, né, morrer, porque a gente vai manter dentro da gente essa capacidade de inventar, essa capacidade de criar. Mas aí eu volto para aquele assunto. Quando a gente cria isso, as narrativas para as infâncias, a gente precisa que aquele texto chegue na criança. Então, o monstro ficar em pé, ele né? Começa na infância e não tem idade para acabar. Aí ele vai para a sua criança, para dela, né, para de cada um que está aqui. Mas se ele se diz uma narrativa para alcançar a criança, ele minimamente tem que trazer um olhar da angústia que é compatível com aquela criança daquela idade. Quantos adultos, quando chegam lá, pegam o livro, abrem, se interam do que tem, a gente não vai dar conta daquilo do filho. Então, não vou levar esse livro. Não vai dar conta. É isso. E aí, esse livro, a gente estava conversando isso na vida, né? Porque, assim, esse livro, ele precisa ser comprado pelos projetos de leitura das prefeituras. Ele vai precisar desse passo do adulto, dessa coragem do adulto, do professor, do pai, da mãe, dos clubes de leitura. Ele precisa estar. E ele carece dessa mediação. Ele carece desse adulto corajoso, né? Que atua pela infância, que milita pela infância e tal, mas ele vai ter que militar nesse momento de pegar esse livro, ler esse livro com a criança, ou entregar esse livro na mão da criança. Porque também tem uma outra coisa que tem me feito pensar, me fez pensar quando eu estava construindo as imagens, é o seguinte: essa menina não fala, viu? Ela não tem voz. O narrador é o irmão, né? Mas é ela quem concretamente sofre a violência sobre a qual o livro fala. Mas ela não fala. E o irmão fala, conta para a mamãe, conta para a mamãe. E a sensação que eu tenho na minha leitura é que quanto mais ele força para ela falar, mais ela se quebra. Porque quando a gente está sofrendo a violência, a gente não fala. Não dá para dizer, quando você for assaltada, grita. Quando alguém te agarrar no meio da rua, grita. Você não grita. Você se trava. Alguém vai gritar? Vai, claro. Mas assim, você se trava, você nega essa violência, você entra num modo de sobrevivência que você... De medo, de um pavor, sabe? Você paralisa. Então, não esperem que esta criança vai gritar. E aí, tem algo, né, que aí é o lance de você trabalhar a forma, de que a forma tem que se sustentar em pé. Enfim, a gente pode ter milhões de ideias e pensar milhões de coisas, mas isso tem que se transformar no fim numa obra em pé ali, né? O monumento tem que estar ali, né? E como é que eu consegui colocar isso nessa linha? Ela não tem boca. Ao longo de toda a história, as ilustrações, né? Que aí eu vou trabalhando muito a coisa do preto e branco, da dramaticidade do preto e branco, um pouco do azul, desse espaço meio nublado, meio nevoado dessa casa. E ela não tem boca. O tempo inteiro ela não tem boca. Ela só vai ter boca lá no final, quando o monstro vai embora. É isso que me chamou porque ela não é a agente da transformação dela. É o irmão que vai contar para a mãe que vai ligar os pontos, a gente não todos os pontos, né? É a mãe que vai ligar. Já estou aqui sofrendo com essas histórias, mas eu e a mãe que vai tomar a atitude, que é tem um só sorriso, no final. né? Tem um sorriso deles aqui. E o sorriso dele ainda é maior do que o dela. E aí vocês vão ter que comprar para... Imagina, o sorriso dele tem que ser muito maior do que o dele. O dela, porque para ela... Essa história toda, como é duro para ele narrar essa história. E para ela, não é, assim, para ela é o vencimento de uma etapa, mas não é o fim do sofrimento. E aí,
E aí, no final, eu coloco, a gente vem no preto e branco, bem dramático. E eu vejo herói, né? Com os azuis, os amarelos, no final, esse vermelho super dramático dessa cena, né, da floresta, do bosque e tal, ele esmaece, então é bem rosa, um tom rosado, que aí dá uma sensação de mais calma, de um possível renascimento, de um possível nascer para uma outra vida, mas também não vende no final, nem no texto, nem nas imagens, não é vendido uma história de final feliz. É de um possível recomeço. E tem assim, aí vem a coisa das sutilezas, né? Da mesma maneira que você está falando da imagem, na hora que ele acaba falando, né, que esse monstro da história aparece com que ataca a casa, e aí a mãe pergunta: que monstro, meu filho? E ele fala: tive que explicar tudo. E ficou muito nervosa quando olhou para a porta do quarto. Então, assim, o que se, né, se imagina? Quem está na porta do quarto, né? Que é o monstro que está na porta do quarto. Mas como ele só olha que ela ficou nervosa quando ela olhou para a porta do quarto. A mamãe não perguntou mais nada, deu boa noite, foi se deitar. Né? No dia seguinte, ela saiu de casa, como sempre fazia, no final da tarde. Né? Então, assim, são essas pequenas sutilezas. Um leitor atento vai entender: opa, esse monstro está na porta do quarto. Essa menina ficou nervosa olhando para ele. Né? Mas, assim, você não precisa explicar, porque está ali. Aí ela viu o monstro de terra. Não, gente, aí acabou a literatura, né? Aí não é literatura. Aí é pedagogia, né? Assim, o texto literário, a gente sempre brinca, né? Ele não serve para nada, mas ele serve para tudo, né? Porque ele não tem que estar a serviço de. À medida que você escreve um livro só para alguma outra coisa, você coloca ele a serviço de algo. Mas quando a história está ali, ela é contada e ela fala sobre a humanidade, você está tocando nas grandes questões da vida, né? E algumas questões são muito fraturantes. Abusos são muito fraturantes. Abusos deixam marcas muito profundas. Se outras coisas, né, que não estão no grau desse abuso aqui já deixam marcas profundas. Você vê por a própria violência contra a mulher, por exemplo. Eu chego na sua casa, seu marido dá um grito comigo, aquilo me incomoda. Eu vou chegar para você: poxa, Ana, como é que você tolera isso? Então, é o jeito dele. A própria pessoa que está ali sofrendo. Ela acha uma. Como eu não sofro, para meu filho, é um absurdo, né? E a pessoa que está inserida ali é o jeito dele. E hoje chegou nervoso, e ontem, e amanhã. Sim, a pessoa não percebe, né? Ela não percebe uma violência, né? Que muitas vezes está ali escancarada, né? E a recepção dele, como é que tem sido? Olha, tem pai dando retorno, pai querendo mandar livro na cabeça de vocês, escola falando aqui no Eno. É porque tudo é muito recente, né? Agora que ele está indo. A Ana não estava com a gente, mas em Porto Alegre, na exposição, teve uma exposição de ilustrações, e o monstro estava, né? Uma das ilustrações do monstro. E teve um momento que estávamos eu, Sérgio e Paulo lá, visitando a exposição. Eu estava na escola, não estava lá. A Ana estava fazendo uma outra atividade, e a monitora perguntou, estava vindo uma turma de ensino médio, e a monitora perguntou se a gente topava fazer uma fala com eles e tal. E a gente começou a contar do processo de criação do livro, sem entrar muito no tema. Sem entrar na história, exatamente. A gente não leu a história e tal, e uma menina ficou muito impactada, e chorou. Chorou, e o colega foi consolar e chorava. E quanto mais a gente falava, e a pessoa vai entendendo do que se trata, a reação dela foi muito forte. Mas o que mais me chamou a atenção foi a dos responsáveis pela turma. Porque eu tentei abordar, claro, que eu saquei, e eu fui conversar com as pessoas que estavam ali responsáveis pela turma, e a pessoa sempre entra numa defensiva. Né? Demorou a reconhecer quem era a menina, numa turma de 20 crianças, adolescentes. Demorou a reconhecer, depois, será? Não sei o quê. Falei, bom, agora compraram um livro, né? Compraram um livro, mas assim, há um medo de pô, será que é isso mesmo? Não, mas será? Não, imagina se vai ser isso mesmo. Eu vivi tem isso. No mesmo dia que vocês estavam passando por essa história, eu estava numa escola onde uma professora muito querida, assim, eles tinham comprado vários livros, inclusive esse. Ela falou: puxa, Ana, mas esse é difícil, né? Eu falei: né? Mas a vida é difícil, né? Viver não é simples, né? Ela falou assim: não, a gente está
vamos ver algum momento que a gente saiba de alguma coisa, então a gente vai ler o livro depois. Eu falei, não, pelo amor de Deus, é exatamente o contrário. Tem que ler para que seja um alerta e as crianças percebam e não passem por isso em algum momento da vida, né? Porque é consertável. A partir do momento que a criança vê e detecta, né? O que é esse monstro, que monstro é esse? Alguma criança que passa por isso fale, né? Ela fica atenta por esses possíveis monstros que atacam as nossas casas, né? Que monstros são esses? E foi muito bonito que lá também, quando eu fiz o Autor no Palco, não sei nem se eu cheguei a te contar isso. Eu fiz o Autor no Palco e eu li o livro. Eram 2 grupos, eram 2 escolas de Fundamental 2, o pessoal de 6º ao 9º ano, e li, falei, mas deixei a história assim, né, meio no ar, né? Quem é esse possível monstro? Cada leitor que entra vai entender esse monstro de uma forma, mas eu li a história inteira, li a história toda, e aí ficou aquele silêncio, assim, quando, né, daqui a pouco vem 2, aí eles formam uma fila, muito bonitinha, eles formam uma fila para fazer as perguntas, aí vem uma menina assim, Ana, você disse que cada leitor, né, pode pensar nessa história de uma forma, mas para você, quem é esse monstro? É um abusador? Aí eu falei, sim, ele é um abusador. Eu falei, te falei que era, te falei, saímos se cutucando assim uma outra, sabe? Não sei o que se passa na vida delas, não sei se tem a ver, senão, mas ela entendeu ali, né? Então, assim, é algo que os mediadores de leitura, os professores, né, os educadores, as famílias vão ter que estar atentas para esse olhar, porque muitas vezes está na casa, mas não está na casa ali, no miolo, mas está em algum parente próximo, alguém de confiança. Vocês falaram da casa, a minha leitura da capa é o vizinho, é a casa do tio, é a casa... Eu não gosto da casa do tio. Pode ser. Por que eu não gosto da casa do tio? Eu não gosto da casa do vovô, eu não gosto da casa do vizinho tal. Né? Então, assim, porque como a gente tem um olhar de fora, não necessariamente precisa ser a minha casa. Exato. Pode ser a casa da vila, casa 75 da vila, que eu não gosto de ir lá. Sim. Lá é uma questão para mim. Brincar perto daquela casa não é legal para mim. O meu Mas coleguinha essa contou leitura. isso, né? Exatamente. Eu tenho medo daquela casa lá. Aquela casa lá é uma casa proibida. Porque alguém me contou. Às vezes não é comigo. Mas alguém me contou e eu tenho medo. Eu tenho um distanciamento daquela casa. E isso é o bonito da literatura, porque olha quantas leituras a gente consegue fazer aqui, sem da capa. Da capa, sem nem... Quanta gente que foi ao lançamento achando que estava indo comprar um livro de monstros, né? Ou de monstrinhos fofos, assim, sabe? Né? Para a criança, achando... E, de repente, assim, saiu de lá. Eu me lembro que um dos meus amigos, né, um adulto, que nem comprou para ele mesmo o livro, né? Porque as crianças que falou que o livro era... Ele usou uma expressão que eu não vou saber repetir aqui, mas era como se ele fosse assim... muito doído e, ao mesmo tempo, muito maravilhoso. Mas ele usou, a expressão que ele usou para criar isso, assim, era eu não vou me lembrar, assim, fugiu, eu acabei que nunca mais perguntei para ele, assim, mas que era como se fosse algo muito ruim, muito duro, mas, ao mesmo tempo, muito belo. Aí, né? Porque ele, era como se ele colocasse para a gente que a história era, apesar de toda a dureza, era uma história bela, belamente contada, assim, que é o que ele queria dizer. Mas, ao mesmo tempo, né, trazendo ali uma história muito dura, né? Assim, eu, muito pouco antes da minha mãe falecer, da minha tia depois falecer, eu vim descobrir uma história na família, assim, uma história que ficou silenciada por 70 anos. Pensa, 70 anos. Quanto não sofreu essa pessoa? Quando chegou aos 70 anos, né, que passou, né? Ele viveu 89 anos, minha tia viveu, e desses, eu acho, assim, pelas minhas contas, foram 70 anos de silêncio, talvez, naquela história. É tão comum. Muito, ainda mais antigamente, era muito mais abafada. Hoje se fala, hoje é cruel saber que existe, mas hoje a gente fala, hoje a gente tem lei, hoje a gente pode defender. Você poderia falar, o que mais me tocou, foi justamente você ter colocado ela sem boca, porque quando você não fala, você tem captado a sua história e ter a sua forma se manifestado, tirando essa boca, porque justamente é isso. Quando você não fala, quando você não verbaliza, você não faz essa conexão entre o cérebro, o sentimento e a sua fala, você não bota para fora,
Aquilo tudo vai virando angústia, mas eu não acho não. Tá aqui dentro. E essa Esse coisa, monstro, você não bota para fora, toma uma proporção que você às vezes não. Ele entrou dentro de você e vai crescer, né? é o silenciamento da vítima, porque a vítima é silenciada a todo momento. Ela é silenciada quando alguém fala, mas é mesmo. Não, mas o tio dela não, fulano, não é ótimo. Onde sempre foi bom. Tem certeza, porque ela é bem imaginativa. A vítima é descredibilizada, é silenciada Muitas vezes. Quantos abusos a gente sofre ao longo da vida, que a gente fala, mas eu vou denunciar. Mas fulano, não tem cargo importante, ninguém vai acreditar nele. Esse silenciamento ele é muito brutal. Né? E aí vai nisso, né? É o monstro que cria dentro da gente, né? A gente faz ele crescer ainda mais pelo nosso medo, pela nossa... Porque muitas vezes a vítima, ela começa até ela se achar culpada. Sim. Porque quantos depoimentos a gente ouviu de pessoas que, né, falam assim, você se oferece, você é uma oferecida, olha essa roupa que você usa, olha isso que você fala. Então você vai quase que botando a culpa na pessoa que é a vítima. Mas você viu a roupa que ela tava? E eu lembro muito, isso já tem um tempo, mas eu lembro quando a Xuxa contou dos abusos que ela sofreu na infância, e que ela disse que sofreu, e depois ela foi sendo revitimizada, porque é isso, que a psique sofre um baque tal, que a pessoa fica assim, hipersexualizada, e isso gera outras situações, mas ela também é oferecida do grupo, ela é oferecida da turma, ela, né? Claro que só podia acontecer isso acontece. Né? E raramente essa vítima é escutada de fato. Eu acho que agora a gente começa até a coragem de se editar livros assim, de trazer livros assim. Eu acho que só até agora a gente consegue começar pelo menos a falar do assunto. Eu acho que a sociedade também, por um lado, tem essa reação, mas por outro, graças a Deus, em tudo na vida tem os dois lados. Sim. Eu acho que a sociedade também está assumindo que quando existe uma denúncia, a gente vê pelos famosos, que tem mais acesso, né? Você falou da Xuxa agora, a gente acabou de ouvir da Ana Maria, e aí vem toda aquela sociedade, é isso aí, porque assim, às vezes, até acontece um negócio desse, a mulher volta atrás. Não, mas eu não fui aceita no meu Instagram, não comentaram coisas bacanas a meu respeito, eu vejo que vou aceitar aquela situação, porque eu tinha uma vida perfeitinha com o meu marido, com o meu filho, no meu castelo, e agora eu não tenho mais imagem começando a trabalhar, então a mulher volta atrás, esse denúncia, se cala, mas eu vejo que a sociedade está dando forças, acho que isso também é para isso, porque essa coragem vem. É muito interessante, porque quando você tem uma pessoa de peso, né, assim, na mídia, falando uma coisa dessa, encoraja aquela pessoa que fala assim, puxa vida, se ela teve coragem, por que eu também não posso ter? Né? Se ela ali, né, conseguiu se expor, eu posso me espelhar nessa força ali, seja lá o que ela quiser achar, e eu também vou fazer a minha denúncia. Né? Então, às vezes, é importante que esses casos sejam de fato colocados, venham à tona para que outras pessoas se esperem naquilo e também tenham coragem de se compor. Sim, às vezes a gente se... Poxa, como é que eu não fui forte de encarar? Como é que eu deixei? Como é que eu não cheguei antes? Eu não deixo dele para nada. Mas você vê como... A Ana sofrendo. Então, a pessoa começa a se soltar. E aí, por exemplo, como ele saber do amor que fala. Mas você vê, assim, eu tive cuidado de assistir a entrevista que ela deu recentemente para um canal. Coisas me chamaram a atenção. A mãe dela foi vítima de violência doméstica. Então, é isso. Né? Voltando ao caso da Xuxa, é isso. A gente acha que vai fazer diferente, mas a tendência é repetir. E tem uma hora que ela falou que ela... Não, ele sempre cuidou do financeiro e da administração. Eu só cuidava do marketing, da criação de produto, e era o meu rosto que estava na frente da empresa. Eu pensei, ora bolas. Ele faz, ela substitui qualquer um. Ela é a empresa, mas até agora ela não entendeu isso. Ela não entendeu porque a gente não entende, a gente não é criada para entender a violência que a gente sofre, a rotina de abuso que a gente sofre. Sabe, a gente é silenciada, a gente está no mesmo. E às vezes, Anne, não é nem um abuso físico, mas um abuso psicológico, muitas vezes, que as pessoas sofrem, que elas não se dão conta que elas estão inseridas ali, que é aquela pequena fala que vai minando a segurança do outro, que vai dizendo assim,
Ah, se eu não tivesse do seu lado, você não teria chegado onde você chegou. Que inocente, entre aspas, né? Quer dizer, que é maligno, é destruidor. É como se você dissesse assim, ah, Mônica, você chegou aqui porque eu te ajudei, né? Sabe? Você fez isso, a Ânia, sabe? E aí você vai minando o outro, né? Até o outro cara, tá, tudo bem, ela me deu um amor, né? Me estendeu a mão, mas e se eu não tivesse tido força para fazer o que eu faço? Será que eu teria chegado? Até a gente entender, né, que a gente chega tendo que buscar a nossa força interior, por mais que alguém nos ajude, alguém pode querer me ajudar, mas se eu não tiver a minha força para seguir, eu não vou nem saber aproveitar aquela ajuda que me chegou. Né? Porque certos conceitos dentro de você não estão exatamente de uma criança, que está tudo em construção. Foi o que vocês fizeram. Né? Então, menina, tudo em construção, não tem essa base. E aí o fato do narrador ser um menino pequeno dá essa margem ampla de debate, porque ele não tem um juízo de valor. Ele não está contando a minha irmã sofreu um abuso sexual. Ele está contando de um monstro que atacava a casa dele quando a mãe saía para trabalhar e só encontrava a irmã e ele dizia que ela tinha que se cobrir também, porque o monstro nunca encontrava ele. Então, na cabecinha dele, né, se ele tá, aquela coisa da criança, né, com a escondida, né, embaixo da coberta, tem essa coisa, esse elemento da ternura, né, assim, esse menino é de uma ternura, né, porque ele vai descrevendo que ele morre de calor, tadinho, pô, coitado, assim, quietinho, né, e traz a inocência, traz essa leveza também, para a coisa não ficar sufocante a ponto de você dar conta da história. Né? Também isso é importante. E aí isso vai lembrar o Calvino, né? Quando o Calvino fala naquele livro sensacional dele, o 6 Propostas para o Próximo Milênio, quando ele fala, né, de uma das características da escrita, que é a leveza, né, em contraponto ao peso. Né? Então, assim, é um texto, um tema extremamente pesado, mas que traz dentro dele uma certa leveza no contar essa história por esse olhar desse menino. Né? Que se a história fosse contada pela menina, era outra história. E aí ela teria roupa. Né? Seria outra história. E aí também uma coisa que é muito importante, que isso vale para quem está escrevendo, para crianças e jovens, para quem está escrevendo de modo geral. Se você constrói um narrador que é uma criança pequena, essa criança pequena tem que pensar como uma criança pequena. Essa criança pequena não pode fazer lucubrações de um adulto. Então, a narrativa tem que estar... Mas tem muito isso na narrativa, né? Pessoas que criam um personagem que tem 6 anos, que faz uma reflexão de um ponto de vista, né, de uma lógica adulta. A lógica precisa estar passando pelo olhar da lógica daquele personagem que tem aquela idade. A gente não define exatamente, mas você entende que uma criança de 5, 6, não muito mais do que isso, né? Assim, de 5 e 7, você estica ali uma margem, que mais ou menos você vai achar que esse menino tem, né? Não muito mais do que isso. Então, ele tem que pensar como uma criança de 5, 7 anos. Ele não pode pensar do ponto de vista lógico, racional do adulto. Até porque a lógica da criança ela é extremamente concreta. A criança pequena ela não faz metáfora. Né? Se ela virar essa cadeira de cabeça para baixo, não é cadeira, é cabana. Né? Se virar isso aqui virar casinha, é casinha, não é mais um papel. Né? Então, a lógica da criança é uma. A lógica de ver o mundo do adulto é outra. Então, se é o menino que está contando a história, essa história precisa ser contada dentro do olhar desse menino, né? E não de um adolescente ou de um homem adulto. Né? Se fosse um narrador de fora contando a história, era outra história. Então, eu só consigo entrar num livro e escrever uma história quando eu me encontro quem é o meu narrador. Porque aí eu sei como essa história vai ser contada. Sabe? Assim, o olhar que eu vou trazer para aquela história. E esse olhar da criança é muito especial. Meu pai morava no Beratido. Então, já no patamar adulto, vou atravessar a rua, você tem que fazer do outro lado. Se eu não perdi nada do outro lado, para que eu vou me expor e atravessar a rua? Aí ele viu aquela algazarra na rua, aquela criançada brigando e tal, um mais velho querendo bater do mais novo, ele veio. Jogou a briga. Não, a covardia. Ah, tá. Ele não batendo pequeno. Ele, tá fazendo o quê? Aí tá isso, tá aquilo. Ele, não vai bater nele, não, ele é menor. Acabou com a confusão, o mais velho saiu pequeno de couro. Um pedaço de... Ai, meu Deus do céu. Só que eu fui balão? Papel sebo.
Aí meu pai falou assim, não, você estava brigando esse tempo todo com um cara que estava doido, você pega esse pedacinho de papel. Aí ele falou assim pro meu pai, mas tio, é o balão. Aí meu pai, ele em momento nenhum viu que primeiro já não tinha balão, mas olha, era um pedaço, a gente destroçava o balão. Mas na mentalidade dele, ele arquivar aquele pequeno pedaço de papel que não ia servir para nada, não ia subir, não ia nada, era o balão dele. E aí, isso passou a ele falou assim, a convicção do que ele falou para mim, ele não estava brigando porque ele queria um pedaço do balão, ele estava brigando porque aquilo ali para ele era o balão. Ele não conseguia ver parte, estava vendo todo. Então, esse olhar, como você falou aí da criança, é tê-lo sempre. Né? Você de adulto está brigando com a bobeira, não tem nada aí, não, ali é o balão. Eu lembro sempre daquele livro belíssimo, Paulo, que quem trabalha com criança, quem quer escrever para criança, tem que ler esse livro, que é do Janos Porcher, que é o Quando Eu Voltar a Ser Criança, né? Que eu amo esse livro. Todo adulto tem que ler. Todo adulto tem que ler, e tem a hora que ele fala, né, do estojo de madeira e dos patins de gelo que os meninos trocam, e que aí a mãe fica furiosa, porque o estojo não vale nada perto daqueles patins. E ele fala, mas eu queria o estojo, eu não gostava dos patins, para que eu quero aquilo? Então, o valor que a criança coloca no objeto não é o valor material do dinheiro que o adulto pagou, né? O quanto custou, mas eu quero mais um estojo de madeira do que uma porcaria dos patins que ele nem queria usar, né? Só que aí o adulto não entende isso, né? O que é o sentimento da criança, o que é a dor da criança. Porque a criança tem tristeza, a criança gosta de história triste, a criança precisa de história triste até para elaborar a sua tristeza. Exatamente, né? Não à toa os contos de fadas seguem eternos, né? A gente vem falando dessa coisa, a gente se planeja no Natal. Então, aí os contos de fadas, gente. A gente ouve a mesma história 300 vezes ao longo da vida. Né? E é isso. Porque algo é acessado na gente quando a gente lê determinadas coisas. Tem uma tendência, né, nem quero levantar polêmica, e acho que é outro tema isso, uma outra pegada, mas tem uma tendência de pegar o que se fazia antes, não pode mais, porque agora tudo se passa a mão na cabeça, tudo tem que ser a florzinha, a catadora da florzinha, e joga, e não pode ter mais morte nessa história, não pode. A criança vive numa bolha até ela encontrar a fase adulta, encontrar a adolescência, os monstros da vida. Quando ela eles vão aparecer. Eles vão aparecer na vida, aí, na escola, indo para casa, enfim. Mas a gente está pegando. Nem quero entrar muito nessa discussão, mas é. Não, mas essa discussão é ótima. Tem uma caretice, a meu ver, né, hoje dessa infância nova, que é muito. Como se você não pudesse acessar. O mal sempre existiu e vai sempre existir o normal. E a gente precisa estar instrumentalizado para isso. Assim, está tendo uma pasteurização das coisas, sabe? A gente está tirando os paradoxos das camadas todas. Mas ela é criança. Gente, assim, não sei se você falou agora do lobo, né? Do lobo mau. Eu tenho um livro que se chama Caçadores de Lobo Mau. E ele foi, ele é daquele grupo de leiturinha, e foi para as crianças pequenas, né? Porque era a faixa etária. E algumas pessoas dizendo, ai, que maravilhoso, e outras, ai, meu filho sentiu medo, eu não queria que ele sentisse. Gente, mas que bom que ele está com medo, e que bom que ele está aprendendo a caçar lobo mau, imaginário, na história, porque no dia que o lobo mau da vida, né? O monstro desaparecer, ele tem o quê? Ele já tem uma camada de proteção ali. Ele falou, opa, posso caçar esse lobo mau. Né? Ele tem preparo, ele tem, né, ali todo um estofo para isso. Então, assim, eu tenho vários livros que, assim, eu nunca fiquei pensando, vou falar sobre temas fraturas, até porque essa palavra entrou muito desse ano, praticamente, né? Ela está chique, né? Ela está em voga. Fraturantes, né? O nosso tema de hoje até. Mas, assim, há anos eu escrevo sobre morte, sobre abandono, né, sobre personagens complexos, sobre personagens que têm determinadas deficiências, mas eu não fiquei escrevendo aquele livro para botar aquilo na história. Aquele livro saiu com aquele personagem que é um deficiente visual, aquele outro livro saiu com uma menina, né, que é surda, saiu daquele jeito. Isso está ali. Está ali, porque está na vida. E não à toa, as crianças adoram quando a gente faz uma contação de história e depois abre, faz uma dramatização. As crianças gostam de ser bruxa, e ser uma bruxa muito má. Não é que elas são malvadas, elas são pequenas psicopatas
pessoas precisam trabalhar aquilo. Agora eu vou trazer mais uma discussão, mais uma Estou provocação. só anotando aqui os É, eu vou trazer mais uma provocação, porque esse tipo de que passa a mão é de uma camada social altíssima. Sim. Porque assim, quando a gente entra na comunidade, né, quando é no programa de literatura aqui na imprensa, né, e a gente entra muito em comunidade, e o buraco é muito mais embaixo. Óbvio. É outro lugar, sabe? As brincadeiras são outras, não tem essa bolha, essa redoma de que não se pode falar. Não, é batalha de Islã, sabe? Sim, É outra coisa, sabe? Tem um cineasta chamado Sergei Eisenstein, que eu gosto. Aliás, foi um dos. Eu estava no auge da pesquisa do Eisenstein, quando eu comecei a fazer as ilustrações. Que ele é da União Soviética, em determinado momento do início, eu acho que ainda é da pré-revolução, não lembro mais. Mas ele faz um filme chamado Greve. Os operários entram em greve e causam todo um rebuliço ali naquela Rússia czarística e tal. E tem uma cena do abatedouro, porque os trabalhadores invadem o abatedouro e matam o boi, sangram o boi. E isso é mostrado na cena. E aí vem o carinha de Hollywood, que estava passando 5 anos, depois vem um burocrata de Hollywood e fala, mas essa cena é forte. Talvez se a gente cortasse para as próximas versões, aí o Eisenstein falou, ó, isso é afetação do burguês. Porque a nenhum trabalhador que eu mostrei essa cena se incomodou. Isso não causou. Porque faz parte da vida deles. E para eles, não era sangue que estava jogando, era uma carne que eles iam poder comer. Sabe? Era o alimento, era a possibilidade de alimento para eles. Então, eu às vezes reparo muito isso. Está tendo um. A gente vem muito disso, assim, das políticas públicas de livre leitura. Eu venho de escola, eu trabalhei 15 anos na Secretaria de Educação. Eu sempre penso no meu leitor, um outro leitor, para além do que a gente vê, daquele que a gente vê nas livrarias, enfim. Eu procuro sempre pensar num outro leitor, de um outro extrato social. Porque o que eu percebo é que o livro, nos últimos anos, se elitizou de tal maneira, infelizmente, tornou a se elitizar de tal maneira, que a gente está refém dessas temáticas, muito por conta de um pensamento médio, de uma classe média, que não quer dar conta dessas questões, não. Que aí é o terapeuta que vai dar conta. Era aí que eu queria pegar, né? Não quer dar conta. A família não. Mas e é tão hipócrita, eu tenho dito que isso é muito hipócrita, porque a mesma família que quer, né, abafar, não pode falar disso, não pode falar do caçador de lobo mau, porque, né, a criança vai ficar com medo, não pode ler a história de Clarice, porque a mãe da Clarice abandona a Clarice, né? As mães abandonam, não pode, né? Então, tal de não pode, porque você não quer dar conta disso, você não consegue dar conta. E a partir do momento que você não consegue dar conta, e você não quer que a criança entenda que aquilo exista, né? Porque, no fundo, talvez aquela mãe que está incomodada com a mãe da história de Clarice adoraria estar abandonando, adoraria estar indo embora. Mas ela nem se permite, ela não chega nem a falar, nem verbalizar isso, nem para ela própria. Então, são muitas camadas aí ou de medo, de insegurança, ou de hipocrisia. Porque teve uma vez, eu nunca vou me esquecer dessa cena, um livro meu tinha um único palavrão. Único, só que estava na primeira página. O menino, na hora que os pais se separaram, e eu sabia que os pais iam se separar, ele vira para mim e fala, porra, Flavinha, os pais vão se separar, você tem noção do que é isso? Era o único, bem cabido ali, né? Não era nada... Mas os pais estão separados, você faz o quê, gente? Você não fala, puxa vida, né? Você não fala. Mas papai você não fala, não, né? Você não fala, ai, amiguinha, não, né? Ele tá puto. Era o único. Aí o pai foi à escola, fez um escândalo. Aí, eu estava na escola, eu ia à escola, o cara foi no dia que eu fui. Para ele dizer que era um absurdo fazer aquilo, ele deve ter dito uns 20 palavrões. Aí eu fiquei olhando a cara dele. Ele falou assim, meu senhor, o senhor tem noção do que o senhor acabou de falar? Preste atenção na sua fala. Para o senhor combater o palavrão que está no meu livro, o senhor usou 20. O senhor vai ser hipócrita de achar que seu filho não vai falar palavrão? A culpada sou eu, que botei um único palavrão bem empregado na hora certa. Não vai falar, vai ser recriminado, vai ser educado, não deve falar, ou vai tomar... Antigamente tomava um carro, mas aí o pai pode. Né? Então, assim, eu vejo que muitas vezes determinados livros, né, como Monstro,
né, ou como outros, né, assim, esses que trazem os temas mais delicados de uma forma mais verdadeira, mais dura ali, né, eles não entram porque as pessoas, no fundo, elas têm insegurança, elas não sabem como vão lidar com isso, porque nem todo mundo está preparado para, na sua vida, saber lidar com as questões. Oi? Era uma escola particular. Eu venho, era uma escola particular, nem era de mais, nem era de menos, assim. Mas eu venho de muita experiência com projetos sociais, né, assim, que é outra realidade. O que você discute, o que você pode. Então, assim, quando você fala de que infância estamos falando? Ou então, os jovens não leem. Falei, de que jovens estamos falando? Não leem o quê? Não leem o quê? Por que eles não leem? Por favor, sabe? Generaliza, bota tudo, né? Aí é o perigo da história única, né? Que e aí fala, aquilo, né? assim, os pais estão levando nas livrarias são super poucas, queridas, e as crianças estão com livros bacanas de capa dura, de não sei o que, não. Mas o que está sendo debatido a partir disso? Assim, o que esses livros que estão nas mãos dessas crianças estão tratando? Aí vem a provocação 3. Como que a gente chega com esses livros justamente nas comunidades? Como que a gente chega com esses livros? Aulas de qualidade, editados, né? Todo mundo precisa ganhar. Enfim, mais um tema, tá? Mas não, querer, né? Assim, que o nosso projeto aqui é um projeto totalmente voltado para esse público social. A gente vende livros de R$2 a R$9. Como é que eu compro? Pode chegar vendendo R$2 a R$9 com essa temática? Como é que as editoras me proporcionam eu também chegar a isso? Como é que as políticas públicas proporcionam às editoras? Eu já acho que a gente tem que entrar numa discussão, né, da importância das compras de prefeitura, sabe? Sim, que aí não é você aqui só, seria a prefeitura daqui que deveria ter essa compra sistematizada anualmente, com temáticas que tivesse uma curadoria, quais são os livros que estão precisando ir para determinados lugares, para que tivesse uma política pública mesmo para comprar esses livros. E que a gente precisa desse retorno. O que eu recebo de retorno de leitores que leram livros meus, que entraram, né, antigamente no PNBE, ou PNAIC, ou PNLD literário, mas não é pouca coisa, né? É muita coisa que me chega pelo Instagram, tipo assim, achei o seu livro na biblioteca da minha escola, li, você escreveu para mim esse livro? Só perdeu. Você conhece meu pai? Você conhece meu pai? Você fala com a minha tia? E você toca num ponto que é essencial e que a gente não está tocando, isso é uma provocação que eu venho fazendo. Cadê o PNBE? Porque ele acabou e ele não voltou mais. A gente tem o PNLD, que é o direito didático, a gente tem o PNLD literário, ok. Mas o PNBE era um projeto para a gente ter esse tipo de livro em qualquer lugar. Era nas bibliotecas, nas escolas. De livro literário que a gente já teve, era grande, era pujante, ele foi comprado. E o livro ia com a cara que ele tinha. Ele não ia com uma edição mais barata. Porque anteriormente a gente tinha o PNBE que fazia o livro para rico e o livro para pobre, que era como a gente falava nos bastidores. Era uma edição horrorosa. Era uma literatura em minha casa. Era uma edição horrorosa, que matava completamente com o objeto, com a função literária. Todos eles. Era horroroso. Enfim, isso passou, criou-se o PNBE, cresceu o PNBE. O livro que a gente vai para a livraria é o livro que chega na mão das crianças do país inteiro. Pois bem, cortaram esse projeto. Aí vem o PNLD literário, que já existia, mas era uma coisa menor, e agora é o único que a gente tem. E as prefeituras e os governos dos estados cortaram muita coisa e agora retornaram, só que retornaram muito menor. Por quê? Porque eles forçaram a corda de tal maneira que viram que deu certo. Cortou porque ninguém fala mais nada dele, porque afinal de contas tem um PNLD que mais ou menos dá conta, e aí é uma coisa horrorosa que a gente reclama, é muito feio o livro que está chegando nas escolas, que está chegando bem menos quantidade, mas a gente não reclama, que afinal de contas, melhor que nada. Entendeu? Então, acho que é isso. A gente tem algumas prefeituras que, assim, não saberia nem te nomear agora, porque às vezes a gente não sabe nem exatamente de que prefeitura comprou aquele livro nosso. E a gente nunca sabe os quantitativos, comprou para quê, para ir para onde. Mas a gente sabe que chega, então, assim, tem que ter naquele lugar alguém que seja sensível
aquela temática sensível, a importância de ter livro, a importância de renovar acervo. E que não pode ser política governamental, isso é política de Estado. Não pode, a gente não pode ficar a mercê do prefeito que tem uma sensibilidade mínima, mas aí daqui a 4 anos ele sai, e aí acabou tudo. Isso tem que ser política de Estado. Sabe? E é o que a gente perdeu, a gente vem perdendo, a gente só vem perdendo. Outra coisa que acontece sempre, assim, volta e meia, a gente recebe muito pedido de doação de livros. As pessoas não entendem que a gente, né, nós, os escritores, ilustradores, às vezes menos até do que, dependendo de como foi o contrato, vai receber menos exemplares do que o escritor. Né? Então as pessoas pedem, porque eu quero montar uma biblioteca na minha escola, eu falo, sua escola é o quê? É particular? É pública? Eu falo, sua escola é pública? Você já procurou a Secretaria de Educação da sua cidade? Você já procurou fazer um projeto? Você já procurou conversar com o prefeito? A pessoa some, que vai dar trabalho, né? Então, às vezes, a pessoa está com a maior das boas intenções, mas ela não vai montar uma biblioteca só de doação. Você tem que montar uma biblioteca, né? Se você está dentro da escola, que seja um projeto daquela prefeitura, que vai realmente ter compras de livros de qualidade, com uma boa curadoria, senão você fica eternamente mambembe. A educação fica sempre mambembe. Eu me recordo uma vez de um evento que eu estava, que alguém falou assim, que nós, educadores, somos missionários. Eu levantei a mão. Falei, me desculpa, eu não sou missionária coisa nenhuma. Aliás, eu sou missionária em um monte de coisa. Eu trabalho no projeto social Y, X, eu fui enumerando, acho que eu fazia. Mas a leitura, ela é o meu trabalho, ela é a minha profissão. Enquanto a gente não entender que, como professora, como escritora, se eu não valorizar que isso é o meu trabalho, ninguém vai valorizar. Então, sabe por que a educação ainda é a fatia pobre? Porque é isso que nós somos missionários, né? Se você é missionário, você faz de graça, você é a tia da escolinha, a tiazinha, né? Quase um parente. Por que você vai receber? Por que você vai? Sabe? Então, assim, foi uma campanha que a gente lançou lá em 2011, né? Autor não é brinde. Você não compra o livro e leva o autor. Você compra o livro é uma coisa. A ida do autor a um evento é outra coisa. Você pode vir graças a milhares de lugares. Mas tudo tem, né, uma troca ali. E aí, só para contextualizar essa coisa do fim do PNBE, isso é muito grave, porque é uma desgraça em cadeia, né? Eu costumo dizer que eu sou cria. Eu só sou profissional da literatura infantil porque eu venho do momento em que existia PNDE, que azeitava a produção literária, para o bem ou para o mal, com seus equívocos, ok? Mas, assim, azeitava a produção literária, a produção editorial, que fazia com que editoras nascessem, crescessem e se sustentassem. Na medida em que o programa foi cortado, e foi cortado de um jeito brutal, que saiu quebrando um monte de editora, as editoras também saíram cancelando a sua produção, os seus títulos. Assim, foi um ano, eu me lembro que 2016 foi um ano em que quase todo dia eu recebia telefonema de editora dizendo, olha, sabe aquele projeto que a gente tinha para ter que esperar? Sabe aquele outro? Enfim, livros, projetos inteiros morreram. E aí, ou você já está, os ilustradores que estavam sedimentados na carreira, graças a Deus é o meu caso, permaneci. Os que não, você não tem como ser ilustrador num país desse. Você vai precisar criar um outro ganha-pão para poder sustentar a sua paixão por escrever, por ilustrar. E aí deixou de ser profissão, deixou de ser trabalho, deixou de ser compromisso. E aí, se o cara não tem isso como profissão, como ofício, ele também não entra nas brigas. Sim. E aí é quando pululam os escritores, os ilustradores que vão fazer isso como um hobby, como um passatempo. E aí acabou o profissionalismo, acabou um pensamento mais estruturado. Você não tem como se dedicar àquilo. Então, assim, não é só que o livro também não chega mais no leitor que precisa chegar. Né? A gente pegou aí uma geração inteira de alunos incríveis que a gente recebia no salão, na Bienal e tal, que conversaram com a gente coisas sensacionais. Que eram capazes de mergulhar fundo numa história como essa e iam fazer perguntas daquelas que a gente ia ficar assim. E a gente já está vendo, né? E a gente já está vendo que de 2016 para cá acabou isso. Assim, a gente está vendo a perda para esse leitor. Mas é uma luta para a gente fazer algo. E aí a gente vai sempre contar com os profissionais que são engajados, com as prefeituras que são sensíveis à importância de trabalhar com leitura. Mas eu me lembro que, né, sei lá, 2009, 10, 11, que tinha a Câmara Setorial do Livro da Leitura, que a gente brincava, a gente ia lá, tinha uma discussão
muito mais acirrada. Eu acho que essa polarização monstra também que o país entra, que o mundo entra, né, de modo geral, também faz com que as pessoas, às vezes, tenham medo de se expor. Então, pessoas que estão a cargo de determinadas instituições acabam tendo medo de se expor, porque dentro da própria instituição a coisa já é polarizada, sabe? Então, você está defendendo isso? Não, você está defendendo aquilo? Se eu falar disso, será que eu vou ser, né, cancelado? Será que não vão mais me chamar? Então, tem todo é um imbróglio, sabe? Eu acho que temos um momento histórico muito conturbado que a gente vive. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento muito conturbado, a gente continua podendo falar sobre esses temas. Mas eu acho que, no nosso caso, né, não estou falando de outros autores, assim, a gente só está dando continuidade a algo que a gente sempre já fez. Porque eu sempre fiz isso. Desde que eu comecei. Agora ganhei bastante. Mas, assim, se eu parar para pensar, o primeiro livro que eu lancei, em 1992, Cisma Para Onde Vão Dias que Passam, sobre o que eu estou falando? Sobre a grande questão da dúvida existencial, né, de uma menina adolescente, que eram as minhas questões na minha adolescência, e que eu escrevi aquele livro para minha adolescente. Então, assim, a gente só está dando continuidade a algo que a gente sempre fez. A gente não está pegando carona no tema da moda, sabe? Mas isso vai aparecer, porque você vai continuar. Sim. Eu que entrei numa agora de o que está na moda. Ainda tem isso, né? Então, agora afrodescendente, então vou escrever uma história. Não, você não tem seu lugar de fala. Aí você já não pode falar aquele tema. É um tema indígena. Não, você não tem parentesco indígena, você nunca foi lá, você sabe que você pode falar. Então, estão setorizando de uma tal maneira, você tem sensibilidade, você, no meu olhar, você vai falar sobre qualquer tema. Você está sendo sensível, né? Porque o lugar de fala é como você tem uma fala para falar daquele assunto. Acho que o grande problema é você ser preconceituoso. Agora, você pode ter um olhar e uma fala, porque assim, a gente precisa estar, né, ajudando junto das causas. Se eu não puder falar, como é que eu vou poder trabalhar por essa causa? Essa utilização do lugar de fala é mais um desses equívocos para tornar raso o debate. O lugar de fala é isso. É o local da empatia. De que local que você está falando? Lugar que eu estou falando. Quando eu estou trabalhando com os meus alunos... Tem que ser negra, tem que ser indígena, não tem que ser abandonada. Mas tem uma coisa também que eu trato muito com os meus alunos. Porque a gente está sempre nessa coisa assim, qual é o seu estilo? Que estilo que eu vou ter como ilustrador ou como escritor? E eu sempre bato numa tecla. Estilo não é o que está fora, é o que está dentro. Quais são as histórias que você quer levar para o mundo? O que toca você? Né? O que está aqui dentro te incomodando? Às vezes, de maneira muito inconsciente, mas assim, você vai trabalhar e vai tornar isso consciente e vai dar forma a isso. Estilo é isso. Qual é para usar uma palavra horrorosa da moda, propósito. Né? Mas assim, o que você tem para contribuir? Nem todo mundo tem que falar de tudo. Né? Eu entrei, assim, coisas negativas dessa época do grande azeitamento do mercado editorial é que a gente começou a ilustrar a meta. Então, assim, chamava para ilustrar, a gente ia. Porque era isso, era uma grande efervescência. Hoje tem temas, tem questões que não me cabem. E eu olho e falo, nossa, que texto lindo, mas isso não me cabe. Agora, eu só posso dizer isso depois de um tempo de maturação, depois de um tempo de olhar para mim e dizer, esse tema existencial, as grandes questões existenciais me tocam profundamente. Sobre isso que eu quero falar. Não posso falar de determinada coisa, que eu nada sei sobre isso. E para mim, tem outra pessoa para falar. Então, também eu acho que cabe ao escritor, como criador, ao escritor, ao ilustrador, como historiador, o artista de maneira geral, escolher e saber, ter cada vez mais consciência. Não como engessamento, mas como consciência. Eu estou no mundo para quê? Para falar sobre isso. É a mesma coisa quando a gente recebe, Anny, uma encomenda, né, de um tema, ou às vezes só de um juvenil ou infantil. Mas quando te pedem, você falaria sobre esse tema? Como foi o caso desse? Eu topei porque para mim foi um desafio. Foi um desafio. Se eu não tivesse conseguido fazer algo que eu tivesse ficado minimamente satisfeita, eu teria ligado e teria falado, olha, não dei conta, né? Tem 1 ano e pouco, eu recebi um pedido para fazer um juvenil, que eu falei, olha, não, muito obrigada. Eu não quero, porque não é um tema que está no meu raio de interesse neste momento. Pode ser que em outro momento eu venha falar sobre esse tema, eu queira falar, mas nesse momento eu estou com outros projetos, eu estou com outras coisas que estão pulando a minha produção, são temas, né, difíceis, outro dos temas
fraturantes que vão vir por aí, né? Mas porque eu já estou pesquisando isso, ó, desde 2018, quando um menino virou numa escola para mim e perguntou se eu achava que os jovens que estavam se suicidando estavam fazendo isso porque eles tinham perdido os sonhos. E aí você olha e você fala, porra, o que você responde, né? Com aquela criança de 9 anos, olhando para sua cara, e olha para a professora naquele desespero. Que não tem, né? Não tem. Índice de suicídio Altíssimo, infantil. altíssimo. Aí uma mãe falou assim, uma criança vai querer se matar porque eu falei porque ela não cabe nela. Exatamente. Uma criança de 8 anos que, sei São lá... tantos motivos, né? São Não dá nem para milhões, responder. também. Não dá nem para responder. Até porque cada caso é um caso. Eu lembro que eu olhei para a cara da professora, como quem diz, o que eu faço, né? E ela olhou para a minha cara como quem diz, te vira, minha filha, que a pergunta foi para você. Você pensa num adulto, né? O meu relacionamento não deu certo, então eu vou me matar, né? Todo aquele, não dou conta, eu vou me matar, entra Mas é criança, né? por um raciocínio. Agora, uma criança que de repente escuta uma vez, não, verbalmente, mas a longo prazo, é aquela mãe que não dá importância. Para que você está aqui? Sei lá, citando aqui, né? Sei para que você foi nascer. A gente cansa de ouvir. Naquele momento era a gota que faltava para transbordar o copinho dele. Ele já sabia que ele não tinha que ter nascido há muito tempo, porque a mãe não liga. É um tema que está inerente à criança ou adulto. Sim, e aí a gente volta Respostas para que a a gente condição não tem humana. como responder. Sim, a gente volta E para a a gente condição volta humana. também para essa coisa, assim, a gente não pode ser leviano de achar que a gente consegue dar conta de todos os temas, de todas as Não questões. quero. Não tem, Não sei como porque esse aí já está na causa minha esse equívoco cabeça. de trabalhar as coisas de maneira rasa e irresponsável, porque um tema como suicídio, por exemplo, Não pode ser raso. Não pode ser raso. é tão complexo que as pessoas não falam isso também por uma questão de preservar outras pessoas que possam estar em iminente situação. Porque dependendo Não é de à como toa. você aborda, você Não é à toa. você puxa um gatilho ali na pessoa. Exato. O Então, que eu fiz? Só assim, é muito, assim, super cuidadoso isso, assim. Então, é isso. É a pessoa se perguntar, quem sou eu? Qual é o meu lugar ali? Aí sim, qual é o meu lugar ali para tratar dessa falar tema? Aí veio uma fala, voltando na lista, que eu amo, e sempre me emociona quando eu volto, né, no meu amigo pintor, por que meu amigo quis morrer de propósito? Esse livro é uma coisa. Morremos todos, qualquer um Sim, sabe. ele quis morrer de Mas ele propósito. quis morrer de propósito, ou seja, antecipar aquele momento que a gente nunca sabe qual que tem pra gente, né? Esse Aquela livro é fala ali na lindo. boca de uma criança, você vê a extensão Não, essa- dessa frase. Essa força dos textos da Lígia, né? Ela traz esses temas dentro do olhar daquele menino, né? Aí está no olhar E ninguém dele. fala nada com ele, que ele é criança. Vê se eu vou Sim. falar de a pessoa se matou com a criança. Isso não é assunto para Mas a vocês, criança né? sabe que o cara se Quando matou. você fala que não é assunto, você passa também a não observar o que tem dentro da sua casa. Sim. Eu acho que isso acontece com a vida do público de hoje em dia. E a gente A gente volta para o monstro. Pois é. Me chocou muito quando uma amiga, já tem um tempo, o pessoal veio confidenciar a mim que a filha dela, que era muito amiga da minha filha na época, ela pegou um apontador para tentar se cortar. Um apontador, porque um adulto ele quer se matar, ele sabe o que fazer. Uma criança, eu quero tirar minha filha do meu às vezes. Aí a mãe só se deu conta quando viu o sangue na menina, no braço da menina, e ela começou a fazer isso com o apontador. Mas por quê? Eu queria tirar minha filha. Então foi aquele choque. E ela não tinha, mas eu nunca tinha percebido, não sabia. E ela é psicóloga, tá? A mãe é psicóloga. Então, e aí ela se volta para dentro da família, quais são as questões familiares, o que está faltando. E geralmente é a base, né? E o que eu comecei a Mas fazer? até a base qualquer coisa que vem Se a gente está num mundo absolutamente assustador, gente. Sim. Absolutamente assustador. Mas Assim. aí, quando a gente pensa nesse tema específico, assim, né, qual seria o meu papel? Primeiro, estudar horrores, entender o que eu posso, o que eu não posso. Se eu vou trabalhar na valorização da vida, né, na contraponto com isso, qual vai ser o caminho? Então, estou desde 2018 lendo, estudando, maturando, pensando, lendo, estudando, né? Assim, esse ano eu contratei uma consultoria com uma psicóloga especializada em suicídio para mostrar para ela qual era o projeto que estava na minha cabeça. De cara ela pegou e falou assim, isso aqui não pode ser dessa maneira, você tem que diluir isso na história. Então ela foi me dando dicas que na minha, talvez, inocência, eu achasse que eu estaria fazendo, né, uma coisa bacana. Ela falou, não, isso aqui não pode, né, não pode ter carta, não se revela carta. Né? Então, pega essa temática da carta
destrincha isso, pulveriza isso na história. Então, ela já me faz mudar todo o olhar da minha narrativa. Agora, se eu não tenho maturidade para ficar esperando a hora certa de contar essa história, eu já tinha contado uma história responsável. Então, como é que eu vou assumir uma outra temática delicada que me foi pedida se eu estou dentro dessa? Eu falei, não posso. Não posso. Não posso, exatamente. Então, eu só vou escrever e só vou soltar depois que eu passar por uma leitura, né? Quando eu escrever esse texto, eu vou voltar a essa pessoa, eu vou pagar uma nova consultoria, né? As pessoas querem sair escrevendo, né? É um investimento, né? Eu não posso, é uma responsabilidade gigantesca. Vou pagar essa consultoria para que ela leia e me diga, Ana, aqui sim, aqui não, aqui, isso aqui. Se eu tiver que mexer, eu vou mexer, vou voltar de novo, né? Porque é isso. A gente tem que ter responsabilidade. Eu não posso sair pegando, né, qualquer encomenda. Eu lembro que eu comentei isso com uma pessoa, falou, poxa, mas por que você não pegou? Era mais um, mas eu não preciso mais um. Eu não preciso mais isso na minha vida. E nem que eu precisasse, seria leviano, sabe? Porque você pegar certas temáticas para você escrever, você tem que ter o que dizer. Porque senão, se você vai fazer ela ficar raso, mais do mesmo, eu não quero, sabe? É isso. Nem temos, hein? Marcela. Olha, nós aqui sozinhos, não isso tudo. Imagina se tem uma plateia, a gente agora não quer dirigir. Mas já estou aí pensando já no texto, as dicas, viu? Você provocou aí, ano que vem vamos continuar. São boas provocações. Com quarta capa, me ajudem a pensar num jeito de Se for falar de PNPs e políticas, já me convido, porque assim, é um assunto que está me tirando aqui Vou trazer você para a sessão terapia. um negócio aqui. E quero agradecer muito, vocês deram no Rio, né, no amor, como eles também aqui me recebem no amor, e a gente vai continuar com esse projeto escrevendo, né? Para o ano que vem aqui, nesse espaço, a gente já está amadurecendo na visitação escolar, né, Mariana e Gabriel, uma coisa certa, e fica chato que o convidado chega, né? Você dá festa não tem convidado, é terrível. Mas eu falo assim, não tem convidado presencial, Sim, mas sim. os convidados virtuais que vão acessar esse conteúdo depois, não tem, a gente não consegue mensurar, né? Porque a gente grava para que isso chegue. Então, muitas vezes, isso aqui funciona como um estúdio. Sim, Assim, eu me lembro quando eu era curadora e mediadora de leitura e debate, que era dentro da Biblioteca Nacional, foi o primeiro programa que teve de discussão de literatura infantil e juvenil dentro da Biblioteca Nacional. E, às vezes, a gente tinha uma plateia pequena ali, de 15, 20 pessoas para um auditório daquele tamanho, é pouco. Mas, naquela ocasião, já existia uma transmissão pelo site do Instituto Embratel. Então, já ficava uma transmissão no ar. Seria, né, as primórdios ali, né, das transmissões, né, de que hoje é tudo muito mais fácil, né, a tecnologia deu um salto muito grande. E o que a gente recebia de retorno e de perguntas que chegavam pelo virtual era inacreditável. Então, você falava assim, poxa, tem 15, 20 pessoas, né, estamos só nós, a equipe, mas, assim, esse programa ser gravado, isso ser disponibilizado, outras pessoas acessarem esse conteúdo, a gente não consegue nem mensurar o tamanho do alcance. A ideia é essa falar, né, que a caixa de vocês fique lotada, todo mundo querendo fazer muita coisa, rebolem, não tem nada com isso. Quero agradecer vocês por esse ano, a gente está junto desde abril, se me falha a memória, tem sido muito bacana, vamos nos melhorar, com certeza. Eu sou 100% analógica, então para mim é um sacode cada vez que eu venho, mas ano que vem a gente continua. A minha ideia é deixar para começar em março, aí tem férias, tem carnaval, depois do carnaval, quando o ano começa, né? Então, a ideia é março, ainda não tem o tema, viu, gente? Que eles fervilharam tanta coisa aqui, vamos ver o que vai ser em março. Quero agradecer a todo mundo que assiste na hora, depois, durante, que vocês provoquem, que vocês deem o que incomoda, o que vocês querem ouvir, o que vocês precisam saber, para que a gente possa aqui se cotizar e estar trazendo isso, né? Porque aquilo que a gente não comenta não existe. E o que não existe a gente inventa, monta tudo dentro de casa, aqui, né? Muita gente criativa. Leiam o livro, vou chegar aí pertinho da câmera para vocês verem a capa. Tenho medo do monstro, é necessário, está lindo como objeto de arte. Não tem problema. A carta está viva desde o início, pulando fora do livro. Mônica, você quer mostrar os originais?
Pode. Vou mostrar agora os originais da Anne para vocês e que vocês persistam aqui com a gente é teimoso, vamos continuar, isso é uma ameaça. E ano que vem tem mais quarta capa e eu vou fechar então com vocês aqui com os originais da Anne. Então, espera aqui, vamos fazer isso. Se vocês virem essa pessoa por aí, gritem, é um monstro. Maravilhosa, né? Essa é a casa, ela foi impressa, desenhei em cima dela linda, fiz uma intervenção em cima da fotografia foi impressa, né? Pezinhos deles. Quem tem esses pezinhos em casa deve ler esse livro com urgência. Lembrando que os pezinhos crescem. Então, estejam com esse livro em mãos. Professores, mediadores e pais, tenham coragem. É necessário. Tenham coragem. Nossa missão aqui é essa, falar o que é difícil. Para falar o que é fácil, já tem muita gente. Ó, mais spoiler desse livro do que vocês estão tendo, meninos, só se vocês estivessem lá em Gonçalves, alguns anos atrás. Mas era pandemia, não podia ir todo mundo. Podia, era aglomeração. A gente já estava ali rolando regras. Nossa. E assim, era bem Bacurau, assim, aquela cena inicial de Bacurau, do pessoal passando pela estrada, sendo perseguitado. Nossa, gente, a gente vai entrar, tá entrando em Bacurau, né? Se vier, se for lá na paz, né? Quantas histórias além do livro, né? Não é? E um debate que eu já gostaria de deixar, talvez não para a primeira, a quarta capa do ano que vem, mas para uma delas com certeza, é esse olhar. Eu não sou ilustradora, sou aquela que faz o bonequinho desses fósforos, mas a MoMA até surgiu como editora, porque eu sempre achei um absurdo a desvalorização de quem traz o traço ilustrado. Ah, garota! Então, quem conhece a história da MoMA, surgiu de um bate-papo entre mim, Sandra Ronca e Maurício Veneza, num espetáculo que nós fomos de Pinóquio, numa embaixada lá no centro do Rio. E eu, na época, falei para o Maurício, vamos abrir uma editora, que o ilustrador tem esse peso, né? O escritor está recebendo por aquele livro a vida inteira, o ilustrador recebe ali quando faz, acabou, ele não ganha mais dinheiro naquele livro. Eu acho isso um cúmulo do absurdo, ele é autor, isso lá atrás não estava nem isso. Você vê, essa discussão é uma discussão antiga, que tinha uma super força em tempos de efervescência de PNB, que caiu, assim, caiu no limbo, no ostracismo, e agora ela retorna. Né? Agora eu estou vendo uma galera falando, o ilustrador também é autor. Eu recebi a carta essencial, muito bacana o movimento retornar. Mas, gente, a gente não vai vencer isso, não. Eu vou ter que afirmar até eu morrer que eu sou autora. Eu e a Anne temos projetos já, contratos super parceiros, há muitos anos. Né? Meio a meio total. De meio a meio, né? De tudo ter sido meiado, sabe? Então, a gente tem isso. Eu tive isso com Ana Raquel, eu já na virada de 99 para 2000, a gente já tinha... eu recebi uma parte do que ela recebeu e ela recebeu uma parte do que eu recebo até hoje, sabe? Então, assim, são projetos... Né, anos atrás, essa discussão já existia, ela vem à baila novamente. Eu lembro que os anos que eu fiquei à frente do editorial da ZIT, junto com a Verônica Lessa, a gente inaugurou uma coisa que depois meio que virou uma moda, não uma moda, mas pegou, eu acho, que era assim, a gente falava para o ilustrador, para quem você quer dedicar o livro? Eu posso dedicar para alguém? Eu falei, claro que pode, porque você também, né, é coautor aqui nesse livro, você está fazendo parte dessa história, e as pessoas ficavam agradecidas pela oportunidade de poderem também criar. Por que só o escritor vai dedicar aquele livro? Se o ilustrador também fez parte daquele livro, por que ele não pode dedicar aquilo para alguém? Reconhecimento, por exemplo, eu sou escritora, eu podia achar bacana meu nome desse tamanho e você que ilustrou desse quando vende. Ainda tem livro hoje que não traz quem ilustrou. Né? Quando vende, é tudo tinha. Na MoMA, os nomes vêm em tamanhos iguais. E agora, tudo da MoMA está sendo passado para o inglês pela Rosana Rios.
Aí eu falei para ela, o seu nome vai vir, quem escreveu? Porque Mônica, quem tradutor ilustrou também, tradução fulano, também é e quem traduziu? Fulano. Você A não vai vir tradução na é ficha autoria. catalográfica atrás, ali onde quase ninguém lê nada, não sei o que Não, interessa. tradução é autoria. Foi fulano que... A Não, tradução, ela vai fazer o texto, né? Fazer jus ao texto, ela pode Ela ir. vai matar. então, Ah, esse texto. reconhecimento, assim, para mim, Mas é é muito do olhar do escritor, né? Porque, assim, o olhar do escritor, como que ele enxerga o ilustrador, né? É o que você falou, o meu texto estava pronto e eu vi que eu tive necessidade de tirar palavras do texto, porque a imagem tinha que dar conta dessas Sim, palavras. porque ficaria mais Contar essa forte. história, ficaria mais forte, mais potente. E aí? E ganha todo mundo, né? Você vê a Porque importância do deixa editor. de ser pegar a imagem que está sendo escrita e desenhada. Ela conta, ela narra a história. Sim, ela é uma outra ela é uma história. narrativa visual, né? E aí a importância de você ter bons editores, não só bons publicadores. Porque o editor, muitas vezes, é quem vai fazer esse diálogo. É o diretor. É isso. Então, meninas, meu sonho de consumo é tê-las na mão, ainda não Não. posso, mas poderei, entendeu? Chiquetésimas, aguardem. E, mais uma vez, agradecer muito vocês de estarem aqui. E a gente agradece o convite, estar aqui. Vamos né? falar mais disso ano que vem, com certeza. Temos que falar, né? Vamos marcar muito, eu vou ficar perseguindo vocês. Vocês, obrigada. Bom Natal para todo mundo. Feliz ano novo. Que ano que vem seja mais leve para todo mundo. É isso.